Olá, meus queridos. Deus tem uma palavra para você. Não passe correndo nesse vídeo. Ao contrário, ouça a palavra de Deus. Deus tem algo da parte dele para você nesse dia. Jeremias 29, verso 4 ao 7 diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habiteis nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai as esposas e gerai filhos e filhas. Tomai as esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. Lá na era do 586, na idade antes de Cristo, quando o rei Nabucodonosor II, o rei da Babilônia, conquistou Jerusalém, ele levou para o auxílio babilônico uma parte significativa da população judaica, incluindo a elite governante e os artesãos especializados. Ao chegar lá, o povo ficou com uma vida paralisada, esperando a intervenção de Deus para voltar para Jerusalém e voltar à vida normal. Quero pausar um pouco esse esboço dessa palavra para dizer para você. Talvez você, neste momento, está também totalmente paralisado, esperando o quê? A intervenção de Deus, esperando Deus fazer alguma coisa, dar a resposta, falar com você, agir de alguma maneira, e você está parado. Presta atenção nessa história e até o final dela o Senhor Deus vai falar algo muito grande para você. Mas presta atenção, o povo acordava e dormia o quê? Reclamando, revoltado. Embora o rei Nabucodonosor os permitisse trabalhar, comercializar, construir, ou seja, viver as suas vidas normais, só que era fora do seu país, o povo estava com a vida paralisada, o povo estava totalmente parado. Foi nesse contexto que Deus usou o profeta Jeremias para escrever uma carta de Jerusalém e enviar ao povo judeu na Babilônia. E o que dizia essa carta? De forma bem resumida, a carta dizia de um play na sua vida, de um up, está na hora de vocês avançar. Essa é o dizer da carta. E quando você está vivendo com uma sensação de temporariedade, esperando condições perfeitas para começar a agir na vida, você fica então o quê? Paralisado. Você fica esperando Deus agir, você fica esperando na realidade alguma coisa acontecer, algumas pessoas ser tocadas, alguma porta ser aberta. Mas na realidade, o Senhor Deus tem algo a mais para você. É hora de você viver o quê? O propósito de Deus. É hora de você entender que apesar das circunstâncias adversas que estão à sua volta, você tem algo para avançar. Deus tem algo a mais para você. E nessa carta, ele nos fala algumas coisas importantes e nós vamos saber disso. A primeira coisa é o seguinte: plante numa terra estranha. Olha, uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que tudo pode virar de um dia para o outro. Tanta coisa ruim pode virar uma coisa boa de um dia para o outro, como também a coisa boa pode virar uma coisa ruim de um dia para o outro. Aprendi também que a gente não pode ser muito apegado a fases, porque elas mudam numa velocidade muito grande. Eu aprendi que a gente precisa ouvir a voz de Deus para seguir as direções do doce Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo de Deus e o próprio Deus muda as nossas vidas num piscar de olhos. A minha vida foi mudada várias vezes. Várias vezes aconteceu coisas que não esperava, mas estamos aqui hoje meditando, trazendo essa palavra para você. Todos nós temos promessas de Deus. Você tem promessas de Deus. E as promessas são uma bênção, porque as promessas são lembretes que eu tiro da gaveta em dias sombrios, e quando as vozes dizem: olha, você vai morrer, eu lembro das promessas, eu encontro forças para viver. Graças às promessas de Deus, eu posso confiar, e as mentiras do diabo eu posso deixar para trás. Eu posso dizer para ele: você não vai entrar na minha cabeça, você não vai destruir a minha semana, porque eu tenho uma promessa, ou tenho várias promessas de Deus. Mas agora, o lugar onde todos adoravam era Jerusalém. Jerusalém agora está em ruínas. Não há mais um altar em Jerusalém, não há um templo, só há silêncio.
E a Babilônia é um lugar onde os sonhos se tornam poeira, porque o que a Babilônia mais sabe fazer é esmagar a esperança. Sabe, nada é tão poderoso na Babilônia quanto pisar, quanto esmagar a esperança de dias melhores. E é exatamente isso que o povo judeu na realidade estava vivendo. Eu sei que talvez alguns estejam vivendo neste tempo que nós estamos vivendo hoje, uma Babilônia. A Babilônia não é a terra que a gente quer estar. A Babilônia não é a fase que a gente quer viver. A Babilônia não tem nada a ver com aquilo que Deus projetou para mim e para você, né? A Babilônia não é um lugar escuro. É nesse lugar escuro que nasce o Jeremias, né, do capítulo 29. Jeremias 29 é uma carta que Deus está dizendo: leiam esta carta nessa terra de escassez, leiam, ó judeus que estão escravos na Babilônia, leiam. Não é uma carta para tirá-los de lá, mas é uma carta para ensinar a viver no meio do caos. É uma carta para ensinar você a viver bem num lugar que se vive mal, ensinar você a ter paz num lugar que todo mundo tem guerra. Essa carta que ele está mandando é sobre a promessa que a Babilônia não pode cancelar. A Babilônia não pode tentar muita coisa, mas ela também não pode cancelar a promessa de Deus. A Babilônia pode tentar te entristecer, pode tentar te judiar, ela pode tentar modificar a sua vida, mas eu quero declarar: levanta sua mão, né, para cá. Eu quero dizer para você: nenhuma Babilônia pode invalidar as promessas que Deus fez para você. A primeira coisa que Deus vai dizer para que você que está vivendo numa fase estranha é: plante em terra estranha. Se não, vejamos o que nos diz o verso 4, o verso 6, né, de Jeremias. Jeremias 29, do 4 ao 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai a esposa e gerais filhos e filhas. Tomai a esposa para vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuai. Verso 7, ainda mais: procurai a paz da cidade, para que onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos tereis paz. A carta está dizendo algo incrível. Isso parece uma loucura. Como é que eu construo uma casa numa terra que eu não quero viver? Como que eu vou edificar a minha casa, a minha vida nessa cidade que eu não quero viver? Como é que eu vou me casar numa terra que eu não quero fazer festa? Como é que eu vou fazer um jardim, plantar um pomar e comer fruta? Jardim significa que eu vou ter rosas, que eu vou ter plantas decorativas, como a samambaia, a orquídea, o cravo, a lavanda. E Deus está dizendo: enfeite a sua casa, prepare a sua casa, arrume a sua casa. Não é porque você está numa terra estranha que você vai viver molambento, largado, mal aparentado, desleixado. Eu não quero que você monte um barraco, eu quero que você construa a sua casa, eu quero que você estabeleça numa casa bonita. E é o seguinte: olhe pela Babilônia, porque a prosperidade da sua casa depende da prosperidade da Babilônia. Deus é especialista em fazer florescer o que parecia infértil. É o que Deus está dizendo hoje para mim e para você. Você está esperando numa estação perfeita? Eu vou ensinar você nos próximos dias, nos próximos meses, que não existe estação perfeita, não existe emprego perfeito, não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita, não existe igreja perfeita, não existe o pastor perfeito, não existe nada perfeito. O que existe é um Deus perfeito. Eu estou falando hoje para a gente que está com a vida paralisada, esperando o momento perfeito para poder agir. Gente que está com o dinheiro guardado, esperando o momento perfeito para investir. Gente que está com os planos na gaveta, dizendo que quando as coisas melhorarem, vai começar a agir. Gente que está esperando mudar de casa, gente que está esperando comprar um carro, gente que está esperando o salário aumentar, gente que está esperando o filho nascer, gente que está esperando o filho crescer, gente que está esperando a empresa, a economia se estabilizar. E nesse tempo, nesse dia de hoje, nesse ano, Deus mandou uma carta para você dizendo que você precisa dar um play na sua vida. Está na hora de você agir. Deus projetou você para viver exatamente onde você está. Vivendo é a ordem de Deus para você. Construa nessa fase, edifica nessa fase, seja fértil nessa fase,
plante jardins. Plantar jardim fala de desfrute, de viver o momento, ou seja, se arruma, se produza, se prepare. Pare de se lamentar pela terra onde Deus te tirou e colocou. Começa a produzir nessa terra, começa a agir nessa terra, que pode ter certeza que o Senhor Deus vai fazer. O Senhor está falando para você hoje, não é você quem define o que tem que fazer, sou eu, diz o Senhor. A terra não depende dela, a produção da terra depende da sua fé. Ouça o que Deus está esperando você se posicionar. O Senhor está esperando você se posicionar nessa tribulação, nessa fase que você está passando. Sabe por quê? Porque Ele quer tirar você daí. Porque você não vai prosperar quando os seus olhos se abrirem para ver o que Deus está lhe dando. Uma grande oportunidade. E você não está sabendo aproveitar isso. Eu quero declarar que este ano será um ano que, mesmo que você esteja vivendo como em terra estranha, mesmo que tudo esteja de cabeça para baixo na sua vida, Deus está dizendo para você: plante um jardim. Você vai criar os seus filhos, você vai orar pela paz e vai ver coisas extraordinárias acontecer na sua vida. Para de olhar para o ambiente, né? Estamos vivendo um ambiente, né, no nosso país hoje, que parece que não tem como avançar. Não, pare de olhar para esse ambiente e comece a plantar. Volte a estudar, volte a criar os seus filhos com decência, volte a se arrumar, volte a ter planos e volte a dançar. Pastor, mas eu estou morando no fundo da casa dos meus parentes. Volte a produzir, ore pela pessoa que emprestou a casa a você, não brigue com ela. Deus está dizendo: eu não coloquei você na Babilônia para você fazer confusão. Eu coloquei você na Babilônia para produzir. Você não está lá para arrumar briga com ninguém. Você não está lá para fazer fofoca com ninguém. Você não está lá para medir força com ninguém. Ei, preste atenção, essa palavra é para você. Eu sei que você não queria estar na situação que você está hoje. Eu sei disso. Mas o Senhor Deus está dizendo para você: eu conheço o seu futuro. Eu conheço o seu final, desde o começo. Então produza. Eu não sei o que está com a tua mão, se você está com a sua mão fechada, ou com sua mão, sabe, cruzada, ou com seus braços cruzados. Aqui Deus manda dizer: solte essas mãos, volte a produzir, volte para o fogão, volte para a mecânica, volte lá para a lataria, volte para a sua loja, volte para a liderança da célula, volte, sabe, a produzir. Olhe pelas pessoas que Deus colocou perto de você. Como pastor, eu como igreja do Senhor, sabe, eu já enfrentei duras realidades. Eu pastoreei por 21 anos. Eu entrei numa depressão e abandonei tudo. Isso faz há 8 anos. Eu não gostaria de estar aqui na Babilônia. Mas eu quero dizer para você que o seguinte, que o Senhor Deus, Ele tem movido isso no meu coração. Mas nós precisamos acreditar nisso. Nós sempre somos abençoados e somos, sabe, responsáveis por abençoar também aqueles que estão à nossa volta. Olha, meus amados, o recado de Deus para a minha vida e para a sua vida no dia de hoje é que o Senhor Deus tem um plano nessa terra estranha que você está hoje. Então o que Deus está mandando dizer para você é o seguinte: construa sua casa, habite nela, plante jardins, coma dos seus frutos. Neste ano mesmo você vai ver um tempo enorme de bênçãos na sua vida. Este ano será um tempo de construção, de plantação, será um tempo de edificação. A Babilônia significa espera e não rejeição de Deus. Se não, veja o que o Senhor diz no verso 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-os a trazer-vos para este lugar. Deus está dizendo: eu vou trazer vocês de volta, mas vai demorar 70 anos. Está entendendo por que tem que construir, irmãos? Porque tem que plantar, porque tem que ter um jardim, porque tem que ter filhos. 70 anos não é um atraso, é um plano, é um projeto perfeito, porque aquele que desde o começo conhece o seu fim, Ele estabeleceu isso para a minha vida e para a sua vida. Deus vai usar esse tempo para curar o seu povo definitivamente,
da idolatria. Por isso a Babilônia não é um lugar para você desistir. A Babilônia é um lugar para você ser transformado. Este é um tempo que eu e você estamos vivendo para transformação. Talvez as suas orações, muitos anos atrás, foi isso: Deus me transforma, Deus me transforma, Deus me transforma, Deus muda a minha vida, Deus muda a minha vida. E aí agora está aí, Deus está trabalhando, Deus respondeu a sua oração. A Babilônia não é lugar para você morrer. A Babilônia não é lugar para Deus arrancar de você esse desejo de fazer tudo do seu jeito, porque se você fazer tudo do seu jeito, no final você vai estragar tudo. Nesses 70 anos, Deus ensinou lições poderosas ao seu povo, mostrou que Ele e mais ninguém deveria ser adorado. Esse tempo de espera não é rejeição de Deus. Deus nunca te rejeitou. Não significa que Deus não está com você. Deus está dizendo que Ele vai se afastar e que Ele não vai abençoar você. Deus não está dizendo isso de maneira alguma. Ele só está dizendo que dentro do plano que Ele tem para você, tem fases e que vão durar um tempo que Ele estabeleceu. Então, ao invés de você ficar agoniado, tentando correr para um monte, de um lugar, tentando encontrar uma resposta, alguns até olhando o signo, o horóscopo, outros desesperados, questionando o amor e o cuidado de Deus, descanse o seu coração. Aprenda as lições da viagem. A Babilônia não é uma prisão, a Babilônia é uma oficina. E Deus está preparando você para viver as melhores e maiores promessas da sua vida. Creia nisso. Você pode estar na Babilônia, mas a Babilônia não controla a sua vida. Você viu a mulher da janelinha do avião? Até propaganda a Magalu já está fazendo. Se ela tivesse arrancado aquele fone e discutido com a mulher, talvez aquilo não teria sido o pior voo da sua vida, mas foi o melhor voo, porque ali ela ganhou visibilidade, sem falar uma única palavra. Ela fez, sabe, o Brasil todo ouvi-la. Sabe, responder na hora certa, que fará você vencer ou você perder. Eu não quero que você perca nada na sua vida. Eu quero ser o profeta de Deus, o pastor, sabe, não tenho placa, não estou aqui pregando religião, não estou pregando placa, não estou pregando nada, estou pregando a palavra de Deus para a sua vida. Aprenda a confiar no Senhor, enquanto a promessa não se cumpre na sua vida, porque se você está numa fase de escassez, saber responder na hora certa que fará vencer ou perder. Quem controla a sua vida não são as circunstâncias, quem controla a sua vida é o Senhor Deus, aleluia. Aprenda a confiar no Senhor, enquanto a promessa não se cumpre na sua vida, sabe, você pode estar numa fase de escassez, sabe, mas isso não quer dizer e não vai invalidar o que o Senhor prometeu para você. A promessa é garantida. Por isso, pare de reclamar, produza, acorde cedo, produza, sorria, seja uma bênção para a sua família, seja uma bênção para os seus filhos, seja uma bênção para a sua esposa, seja uma bênção para a sua esposa. Olha, pare de chegar em casa como um elefante numa loja de cristal, quebrando as coisas, dizendo que não aguenta mais, adoecendo, você e os outros, chamando atenção para os seus problemas, usando as circunstâncias para justificar porque agora você voltou a fumar, você voltou a beber, você voltou a cair em pecados sexuais, agora eu tenho o direito de reclamar. Não é muita pressão não, porque a Babilônia significa espera e não rejeição de Deus. Não é porque Deus o permitiu ir para a Babilônia que Ele rejeitou o seu povo. Se você orar na Babilônia, o fogo de Deus vai cair. Se você orar na Babilônia, o poder de Deus vem. Se você orar na Babilônia, Deus o renova. Mesmo que você diga, eu estou desempregado, ou eu estou com meu aluguel atrasado, ou, sabe, eu não fechei um cliente esse mês. Isso é uma Babilônia, mas se você orar no meio de tudo isso, Deus vai dar autoridade, revelação, e Ele dará paz que excede todo entendimento. Sua vida não termina no inferno, sua vida termina no céu. Sua vida não termina na sepultura, termina na ressurreição. Sua vida não termina no cativeiro, ela termina na liberdade.
Eu não sei quantos capítulos de dor ainda vai ser escrito na sua vida ou na minha vida, mas o capítulo final é um só. Está escrito a minha e a sua vitória. Sabe por que o seu final, sabe, neste ano é o que eu profetizo para você, vai ser maravilhoso? Porque não importa como você está hoje, o que importa é que eu sei que no final tudo vai terminar bem. A Babilônia não tem o poder de invalidar a promessa de Deus. Essa fase que você está passando não está matando a promessa. O Senhor prometeu que a sua família será dele, e Ele vai cumprir isso. Ele prometeu que Ele seria o Deus da sua cura, e Ele vai cumprir isso. Ele prometeu que os seus inimigos não vão triunfar, Ele vai cumprir isso. Ele está dizendo: eu vou cumprir o que eu sou, aquele que não mente, não falha, não volta atrás da sua palavra. Deus está ensinando que o caos não cancela o propósito. Agora tem algo muito estranho aqui, e eu quero chamar a sua atenção para a gente orar, versículo 8 ou 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo os vossos desejos, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e não os enviei, diz o Senhor. Olha que interessante, Deus está falando o seguinte: construa, casa-se, tenha filhos, faça jardim, plante fruta, mantenha o pomar, ore por sua cidade, abençoe essa cidade, abençoe este lugar que você, sabe, você não quer estar, porque a tua prosperidade depende da prosperidade deles. Sempre nos momentos de adversidade surge o quê? Falsos profetas, para nos tirar do propósito de Deus. E o que dizem esses falsos profetas? Eles diziam, sabe, o que era para o povo esperar. As coisas voltaram ao normal para retomarem os seus sonhos. Há muitos espíritos do inferno pousando na vida de muitos cristãos com essa mesma conversa. Essa situação logo vai passar, e quando passar você volta a liderar. Quando essa situação passar, você volta a empreender na sua empresa. Quando essa situação passar, você volta a construir. Espera um pouco. Deus manda a carta para aquele povo dizendo: não ouça os falsos profetas, os adivinhos, os sonhadores que profetizam falsamente em meu nome, porque eu não vos enviei. Você sabe o que mais tem dentro na internet hoje? O que mais tem em volta nas igrejas, nas ruas? São falsos profetas. São falsos profetas que estão profetizando coisas que você gostaria de ouvir. Então, Deus disse que o cativeiro levaria 70 anos. Ninguém aqui gostaria de ouvir, né? Imagina Deus falando para você neste momento: calma, você vai ficar 70 anos na Babilônia, você vai ficar 70 anos nesse sofrimento, nessa escassez. Ninguém gostaria de ouvir, ninguém. Mas os falsos profetas enviados do diabo para paralisar a vida do povo, para paralisar a prosperidade do povo, para paralisar os sonhos do povo, estavam dizendo para eles aguardarem que logo eles voltariam. Você está entendendo por que você tem que ter discernimento espiritual? Porque tem gente falando em nome de Deus exatamente o que você quer ouvir? Tem crente sentado há 20 anos e não produz nada. Tem gente que não consegue sair do lugar porque ele ouviu uma profetada dizendo que não é para ele fazer nada. Aí ele fica parado olhando as coisas acontecer, sabe? Não planta nada, não constrói nada, não edifica nada, não é abençoado em nada, esperando que a estação perfeita. Tem gente que com a vida paralisada, esperando a estação perfeita para casar, para ter filhos, para abrir empresa, para voltar a estudar. Tem gente que está com a sua vida totalmente paralisada, cheia de amargura no coração, rancoroso, revoltado, amaldiçoando a terra que o Senhor lhe deu. E hoje a palavra de Deus para você é: volte a produzir, volte a construir, volte a planejar, volte a sonhar, mesmo no meio das adversidades. Não pause a sua vida, volte para o ministério, volte a servir ao Senhor, mesmo que você tenha falhas e erros.
Volte, planeje o seu casamento e sirva o Senhor. Vai levando essa gestação servindo o Senhor. Vai criando os seus filhos servindo ao Senhor. Vai fazendo faculdade servindo ao Senhor. Vai edificando a sua empresa e servindo ao Senhor. Vai pagando as suas dívidas servindo ao Senhor. Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse versículo é o coração desta carta, não só uma frase bonita para você postar no Instagram. Ele não está dizendo, eu acho que tem um plano. Ele não está dizendo, eu estou improvisando ou estou torcendo para dar certo. Não, Deus está dizendo, eu sei que pensamentos têm ao vosso respeito, e eu não vou mudar os meus planos por causa da Babilônia, por causa das dificuldades que você está enfrentando, por causa do teu jeito de ser. Não, você pode estar enfrentando uma perda, você pode estar enfrentando uma dor, você pode estar enfrentando uma frustração, mas isso não significa que Deus perdeu o controle. Deus está no controle de tudo. Deus já escreveu o final da sua história, e a Babilônia não pode ter o poder de apagar a luz de Deus na sua vida. O mesmo Deus que disse, haja luz, Ele está aqui nesta manhã dizendo, haja esperança, haja força, haja produtividade, haja alegria. A Babilônia não é o fim. A Babilônia é apenas uma página do livro de Deus que está escrevendo sobre a sua história. Eu quero ver você produzir naquele dia que ninguém produz. Você pode ter um resultado que ninguém tem em uma fase em que ninguém consegue prosperar. Olha, sabe, essa fase é uma fase que qualquer área da economia vai dizer, espere, o mercado vai melhorar para você investir. Não, espere não. Está na hora de você agir. Alguns vão dizer para você, espere as coisas ficarem mais claras para você avançar, mas Deus está dizendo, eu estou enviando você, vá produzir. Não seja alguém de confusão. Abençoe os seus inimigos, abençoe aqueles que te aprisionam, não amaldiçoe, abençoe. Tem gente te perseguindo? Abençoe. Quantas pessoas me perseguiram no meio do caminho? Eu nunca amaldiçoei pessoas, ao contrário, eu sempre os abençoei. Que Deus abençoe a vida de cada um. Tem gente falando mal de você? Fecha a boca, não fale mal de ninguém, abençoe. Tem gente criticando a sua família, criticando você, o teu jeito de ser, o teu ministério. Não pare de produzir, apenas abençoe. Sabe, não pare de produzir, porque o final desse tempo Deus te trará de volta para a terra que te prometeu. Se Deus prometeu para a sua vida, Ele é fiel para cumprir. Sabe, o seu final não será um final de vergonha, o seu final será o final de honra. O seu final não será o final de tragédia, o seu final será o final de dupla honra. Todo mundo cruza os braços em terra estranha. Eu vou plantar, eu vou construir, porque a minha esperança não vem das situações que estão à minha volta. A minha esperança vem do alto, vem do Senhor. Prepare-se, porque você nunca trabalhou como vai trabalhar em 2025. Você nunca produziu como vai produzir em 2025. Não precisa esperar a economia melhorar, não precisa esperar os inimigos pararem de te atacar. Deus está habilitando você, e você vai fazer coisas que você jamais imaginou. Produza, trabalhe, produza relacionamentos sólidos, construa grandes projetos. Se você for capaz de construir uma casa num terreno que você não quer morar, se você for capaz de fazer um jardim numa terra que você odeia, se você for capaz de orar por aqueles que aprisionam você, o Senhor diz que Ele será o Deus da sua vida. É o Senhor que está dizendo, mesmo na Babilônia, mesmo no caos, se você for capaz de botar um sorriso nesse teu rosto, essa é a minha resposta, esse é o meu plano para você nesse final de ano. A palavra de Deus para você é: levante a sua cabeça, essa fase não é o seu fim, a promessa ainda está viva. Pare de pausar a sua vida, dê um play
Sabe, hoje Deus está dando um play na faculdade que você parou, Deus está dando um play na reforma da sua casa, Deus está dando um play na sua empresa, Deus está dando um play na sua liderança, Deus está dando um play no seu ministério. Hoje nós vamos orar para que toda paralisia seja interrompida na sua vida. Deus tem planos para você, mesmo em meio às adversidades. Talvez você diga, eu nunca estive tão apertado financeiramente, mas Deus tem plano para você nessa fase de aperto. Talvez você nunca esteve tão solitário, mas Deus tem planos para você nesse tempo. Talvez você nunca estive, tão doente. Talvez você diz isso, eu nunca estive tão doente, eu nunca tive tantas dores no meu corpo, mas ainda assim Deus também tem planos para você. Deus está dizendo para você hoje, eu não quero que você espere mais nada, a sua espera está na minha presença. Eu sei que os planos que eu tenho acerca de você, hoje Deus está dando um play para a sua vida. Chega de ficar paralisado, é tempo de avançar em Deus. Eu quero orar com você neste momento. Meu Pai querido, assim como eu tive um play em minha vida espiritual, mesmo com tantas adversidades, com tantas coisas que eu preciso romper, mesmo, Senhor Deus, eu vencendo a depressão todos os dias, mesmo eu vencendo, Deus, a solidão, que eu era uma pessoa, Senhor Deus, que estava cheio de pessoas à minha volta 24 horas, e hoje eu estou aqui pregando dentro de uma garagem. Mas eu sei, Senhor Deus, naquilo e aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Assim, Senhor Deus, como eu estou exercendo a minha fé, eu quero, Senhor Deus, que o Senhor vai agora de encontro àquelas pessoas que ouviram essa palavra e que tem algo, Senhor Deus, ó Pai, que está travando as suas vidas. Destrava agora, Senhor Deus. Eu não conheço essa pessoa, não sei qual é a religião delas, mas o Senhor conhece. O Senhor é o Deus de todos, e eu sei que o Senhor tem uma obra a realizar na vida dessa pessoa. Então tudo que está travado, vida financeira, empresas que estão se fechando, Senhor Deus, quem sabe esse casamento que está sendo destruído, quem sabe, Senhor Deus, a situação sentimental, quem sabe, Senhor Deus, a pessoa está passando por uma depressão, quem sabe a pessoa, Senhor Deus, está enfrentando a solidão, está enfrentando um desânimo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo o mal, eu repreendo agora toda a obra do diabo, eu repreendo agora todo o levante de Satanás, tudo aquilo que tem travado, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo toda a palavra que foi lançada através, Senhor Deus, de profetas, Deus, de profetas que paralisaram essa pessoa, seja queimado, seja destruído, em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Amém, Jesus. Assim como eu, haja pela fé, e o Senhor Deus vai fazer grandes coisas acontecer para a glória dele. E essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus abençoe. Se Deus falou com você através dessa palavra, por favor, curta as minhas redes sociais, vai até o meu YouTube lá, curta meu canal, me ajude a proclamar o Evangelho. Eu não estou aqui cobrando nada, a palavra de Deus é de graça. Receba algo da parte de Deus. E se você sentir de abençoar a minha vida ou a vida de qualquer uma pessoa que está à sua volta, abençoe. E pode ter certeza que as bênçãos do Senhor também vai retornar à sua vida. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus.